Beleza. Pessoal, bom dia a todos então. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Deixa eu só tentar restaurar aqui. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais, né, sobre o que nós começamos na aula passada. Na nossa aula passada, eu havia começado a falar com vocês sobre algumas propriedades físicas. Na nossa próxima aula, ainda nessa semana, eu vou estar postando o material amanhã para vocês sobre a nossa disciplina do segundo ano, que é termodinâmica. Na verdade, nós vamos começar em termologia, tá bom? Lá, quando eu havia colocado para vocês aqui as áreas da física, né, as divisões, quando eu coloquei ali termodinâmica, a termodinâmica ela divide em algumas propriedades, que estuda, por exemplo, a termostática, que é que nós chamamos de termologia, certinho? Aí nós estudamos a calorimetria, da calorimetria, aí que nós vamos estudar basicamente a termodinâmica, começando ali um estudo sobre os gases. Esse conteúdo de gases você também estuda lá na química. Esse conteúdo ele é importante tanto quanto para a física e quanto para a química também. Tá bom? Mas hoje eu quero falar para vocês, para encerrar essa parte, sobre as nossas unidades de medidas. O que é isso, professor? Bom, é o seguinte, toda propriedade física nós chamamos de grandeza física. Eu comecei a falar para vocês sobre isso na aula passada. O que é uma grandeza física? Uma grandeza física é uma propriedade ou uma característica de alguma coisa que nós queremos medir. Por exemplo, eu quero medir um objeto, o seu tamanho, então eu vou medir o seu comprimento, é a característica dele. Ah, eu quero medir, por exemplo, densidade. Densidade é uma propriedade, que é a divisão da massa pelo volume. Então essas propriedades nós chamamos de grandeza física. As grandezas físicas, elas são separadas em duas classes. Uma que nós chamamos de escalar, que é representada por um número e uma unidade medida, como temperatura. Quando nós falamos que a temperatura, por exemplo, é 20 graus Celsius, nós estamos dizendo as características ambientais com relação à energia molecular que tem as partículas do ambiente. Agora, quando eu quero representar mais do que uma simples características, eu vou representar aquela grandeza física como vetor. Quem são as características físicas vetoriais? Elas precisam de ter mais do que um número e uma unidade de medida para isso. Por exemplo, velocidade, aceleração, força. Por exemplo, a velocidade. Tem um automóvel indo a 80 km por hora. Tá, esse é o módulo dela. 80, a unidade de medida, quilômetros por hora. Eu preciso saber qual é a avenida que ele está e qual é o sentido que ele está deslocando para me ter as características de posicionamento correto do veículo. Então, quando eu quero saber, por exemplo, aplica-se uma força A num objeto. Bom, eu quero saber para que lado que está sendo aplicada essa força. É para a direita? Para a esquerda? Qual que é a intensidade da força? Por exemplo, 20 newtons, 50 newtons. Então, o que acontece? Eu preciso saber mais do que apenas o número que está representado essa grandeza física. Então, nós chamamos de grandezas vetoriais. Uma outra coisa, pessoal, as unidades de medidas, com que nós representamos, nós usamos do nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Né? Basicamente, nós começamos a descobrir essas unidades de medidas. No decorrer do tempo, algumas foram padronizadas e testadas cientificamente, tá bom? E outras é apenas por questão de uso que até então existiam. A partir do ano de 2019, né, algumas dessas mudanças foram feitas. Antes também, tá bom? Mas basicamente em 2019 agora foi um marco que mudou uma grande parte de escolher como que essas unidades são representadas, tá bom? Para facilitar a troca comercial, troca de informação científica, por exemplo, um pesquisador fala que a temperatura é 20 graus Celsius, mas um outro pesquisador lá dos Estados Unidos, por exemplo, fala que a temperatura é 50 graus Fahrenheit. Um outro cientista lá do laboratório fala, não, a temperatura é 50 Kelvin.
Bom, então eu preciso saber uma padronização. Então, para isso que nós temos os padrões e também nós temos as relações de conversão de uma unidade de medida para outra. Por exemplo, olha, aqui eu coloquei alguns exemplos. A distância da bola, a barreira, deve ser de 10 jardas. Jardas é uma unidade muito utilizada nos Estados Unidos para medir distância, tá bom? Então, eles usam muito essa unidade de jarda, mas uma jarda não é um metro, ela precisa de um padrão de conversão. Por exemplo, olha, aqui até eu coloquei a equivalência, 10 jardas equivale a 9,15 metros. Então, 10 jardas não é 10 metros, então precisa ter um padrão para fazer essas transformações, que é o que nós vamos estar falando, que a partir de 1960 foi estabelecido o Sistema Internacional de Unidades. Então, cada país tinha um padrão de medida. Então, a Sociedade Internacional de Pesos e Medidas, lá em Baruel, o que eles fizeram? Eles falaram o seguinte: não, nós precisamos padronizar as grandezas físicas. A partir dessa padronização, houve o seguinte: eles verificaram que algumas delas elas eram fundamentais, elas eram principais. Então, no Sistema Internacional de Unidades, estabeleceu-se 7 grandezas físicas como padrão de medida. Aqui nós temos o comprimento, massa, tempo, temperatura termodinâmica, intensidade de corrente elétrica, intensidade luminosa e quantidade de matéria. Dessas propriedades aqui, combinadas dela mesmo ou com a outra que nós já geramos, nós vamos gerar as grandezas que são chamadas de derivadas. Certinho? Aqui tem, né, eu coloquei para vocês alguns desses detalhes. Por exemplo, o comprimento é medido em metro, usa o símbolo M minúsculo, tá bom? Não é maiúsculo. A massa, ela é medida em quilograma, tá? Nós usamos o K e não o Q, porque antigamente, antes da reforma ortográfica, a palavra quilo era escrito com a letra Q mesmo, tá? A letra Q não, a letra K, né? A letra K-I-L-O, quilo. Houve uma mudança, então com isso nós usamos a letra Q agora. E a letra U no lugar do K, tá bom? Mas a simbologia ainda continua, tá bom? É como se fosse quilômetro, também mudou a simbologia. Bom, temperatura no sistema internacional, temperatura é o Kelvin. Usa a letra K maiúsculo, tá bom? Corrente elétrica é medida em ampere, se é mais de 1 amperes, tá bom? Candela é a intensidade de luminosidade, tá bom? Intensidade luminosa. A quantidade de matéria usa uma unidade chamada mol e o símbolo para representar é com a letra minúscula, tá bom? Eu coloquei aqui sobre o mol. O mol é um termo que provém do nome latim moles, que significa quantidade, tá bom? Antigamente nós falávamos moles, o plural. Agora não, agora nós falamos mols, tá bom? É como se fosse, por exemplo, nós falamos reais, real e reais para dinheiro, não é isso? R$ 1 não é 10 real, é 10 reais. Antigamente a palavra reais o plural era réis. Então, um dia ou outro, você já ouviu falar um professor seu pai, um avô, falar que já teve um dinheiro chamado réis. Na verdade, é real, só que o plural era réis, agora é reais, tá bom? Então, houve essas mudanças, tá bom? Algumas dessas mudanças na ortografia que influenciou também na representação que nós utilizamos. Tá bom? Então, só para curiosidade que eu coloquei aqui para vocês, essas propriedades têm as unidades de medidas que são representadas como unidades básicas. Então, quando nós vamos medir, nós fazemos um procedimento experimental, nós retiramos dali um número com um instrumento de medida. Por exemplo, eu quero medir um lápis. Eu posso pegar uma régua e utilizar a régua para medir o lápis. Eu também posso utilizar uma trena, uma fita métrica. Então, existem vários objetos, vários instrumentos que eu posso utilizar. Mas o que nós vamos estar fazendo é um procedimento experimental, que nós vamos atribuir um número
e esse número vai ter uma unidade de medida que pode ser um padrão ou não. Por exemplo, se eu representar um lápis medido em centímetros, o padrão de medida é o metro, mas não está errado. Mas se eu quiser mudar para o metro, tem como? Tem, eu posso usar as relações de conversão de unidade de medida, tá bom? Então, o que, que nós vamos fazer isso? Nós vamos observar, nós temos que ter em mente o seguinte, que para cada grandeza física existe um padrão, certinho? E esse padrão, como que foi estabelecido esses padrões? Por exemplo, o metro teve algumas definições até então utilizadas. Eles tentaram utilizar, por exemplo, medidas do planeta Terra. Eles depois começaram a utilizar, por exemplo, pegou-se um pedaço de ferro, na verdade é um pedaço de platina, com irídio. E eles traçaram duas linhas, fizeram duas ranhuras, uma do lado direito e uma do lado esquerdo dessa barra, e falou que essa distância tinha 1 metro. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes históricos, porque assim não é o foco da nossa aula, tá bom? Depois, se alguém quiser, pode dar uma olhadinha sobre a história das unidades de medidas, tá bom? Professor, Oi. na questão do metro, na verdade, vai ser o seguinte, né? E antes, depois fala que foi definido pela velocidade da luz, porque é uma constante universal, assim dizer. Isso que eu quero falar para vocês, que houve essas mudanças porque é a partir de constantes físicas que acontecem na natureza. Então, hoje, né, até tem algumas dessas unidades que foram mudadas a partir de 2019, que é uma coisa moderna, até que nós utilizamos, né? 2019 foi o ano retrasado, né? O ano passado para nós ficou sem muito sobre isso. Então, vai começar a ser mais divulgado a partir de agora. Mas o importante é o que você falou, é que na verdade alguns padrões eles não eram constantes, eles sofriam algumas variações. Por exemplo, o quilograma antigamente ele era feito com um cilindro de platina irídio. Por que usa esse material? Porque ele não se decompõe facilmente. Mas aí eles perceberam que a massa desse objeto aferido na balança, ele mudava com os outros padrões que eles tinham feito, as outras cópias. Mudou para o nosso dia a dia cotidiano não, mas para a ciência muda. Se mudar na 10ª casa decimal, ou centésima casa decimal ali que seja, ó, 10ª casa, dependendo da propriedade, 3ª casa decimal, para nós não é importante, mas para a ciência é, por exemplo, um carro de Fórmula 1, ele chega na frente do outro 2 milissegundos, o que é para nós 1 segundo dividido por 1000 partes, né? Para nós, no nossa vida, não influencia em nada, mas para a Fórmula 1 influencia, centésimo, né? Lá eles marcam o tempo marcando em centésimo. Ah, um carro chegou na frente do outro 20 centésimo. Para nós, 20 centésimo não é nada, né? 20 centésimo de um segundo. Então, o que acontece? Essas propriedades, elas mudaram, né? Mas é de acordo com o que o colega disse. Usaram algumas constantes que existem no universo, que a partir delas elas não mudam. Essa que é a sacada de estabelecer esses padrões, certinho? Então, mas o atual, o metro, ele foi definido. Eu quis colocar as datas, algumas datas aqui para vocês terem noção das datas, tá bom? A partir de 1983, o metro ele é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo num determinado intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo é o tempo que a luz percorre ali na característica da luz. Então você vai pegar dividir pela sua velocidade, você vai ter esse comprimento, tá bom? Eu aqui não entrei muito em detalhe para não usar muito números, tá bom? Oi. Professor, na verdade, assim, é caso que eu falei, no caso é comprovado, acho que até foi comprovado num experimento lá, que no caso a velocidade da luz ela é invariante, né, basicamente, assim, né? Tem algumas características, né, que usa essas constantes, tá bom? Ela é a mesma, né, para qualquer referencial, basicamente. Isso, aí isso tá lá dos postulados de Albert Einstein, que você começa a estudar por lá, tá bom? Geralmente nós estudamos isso lá no 3º ano, esse conteúdo, tá bom? Lá em relatividade. Bom, ó, o quilograma ele era definido como um cilindro de platina e irídio até o ano de 2019, eu acho que é março, abril, uma coisa assim. Agora ele vai ser definido a partir de uma constante chamada constante de Planck, tá bom? O segundo atual, ele é o tempo de um determinado
fenômeno do Césio 137. Na verdade, ele fala sobre o pulo quântico, de um salto de uma camada, tá bom? Mas eu não quero entrar em detalhes com relação a isso, só para vocês terem noção como que é definida essas características. O Kelvin, o Kelvin ele era definido como uma fração de 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Ponto triplo da água é que você pega um recipiente fechado e dentro desse recipiente você coloca para coexistir ao mesmo tempo três coisas. Vai coexistir gelo, gás, água no estado gasoso e água no estado líquido, tá bom? Só para esclarecer sobre isso, depois eu vou entrar mais em detalhe para vocês aqui na termodinâmica ou termologia sobre isso, tá bom? Agora, já a partir de 2019, ela vai ser definida sobre uma outra constante chamada constante de Boltzmann. O ampere também ele era definido como uma porção, né, de carga elétrica que passava, né, sobre uma determinada característica. O que é definido em termos de corrente elétrica tem em a medida entre dois condutores paralelos retilíneos de tamanhos e em posições específicas que irão produzir certa quantidade de força magnética. Agora, né, o novo conceito ele será medido a partir da carga elementar, tá bom? Esse será o novo conceito. E o conceito de mol ele era definido como uma fração da quantidade de átomos de carbono 12 contidos em 0,0012 kg, ou seja, 1,2 gramas desse átomo de carbono 12, tá bom? Agora, a partir de 2019, ela vai ser uma constante que vai depender daquela outra da constante que nós temos, que é o número de Avogadro, tá bom? Que é 6,023 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas isso aí não vamos entrar em detalhes não, tá bom? Depois lá na termodinâmica nós vamos estudar e o professor de química também vai entrar em detalhes com vocês sobre isso depois, tá bom? Bom, o que eu quero falar para vocês é que existem essas características que são chamadas de grandezas derivadas. As grandezas derivadas, elas são utilizadas por nós. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Por exemplo, eu quero medir características de um objeto. Eu vou pegar e vou traçar o seu tamanho tanto na horizontal como na vertical. Eu vou estar desenhando aqui uma outra propriedade que se eu medir aqui o tamanho da base e o tamanho da altura, eu vou ter uma outra característica que nós chamamos de área. A área é quem? Né, a base vezes a altura que nós falamos? Base vezes altura. Se eu quero medir uma outra característica, por exemplo, a profundidade aqui junto, eu vou estar definindo uma outra característica, que seria o volume. Volume seria quem? A área da base vezes a altura. Eu poderia falar que seria quem aqui no caso? Vou colocar isso aqui H maiúsculo, esse H minúsculo, então seria H maiúsculo vezes base vezes H minúsculo. Tá bom? Mas, por exemplo, o volume nós vamos observar que é lado vezes lado. Se aqui eu vou medir em metros, aqui em metros, m vezes m, eu vou ter m elevado ao cubo. Então, aqui eu vou medir em metros cúbicos. Então, quando eu tiver uma unidade, metros cúbicos representa unidade de medida de volume. Então, se eu pegar, por exemplo, a distância L e dividir pelo tempo, eu vou ter uma característica na física que nós chamamos de velocidade. A velocidade é a distância dividida pelo tempo. Agora, se eu pego a velocidade e divido pelo tempo novamente, eu vou ter uma outra característica que é a aceleração. Se eu pego a massa do objeto e multiplico pela aceleração, nós vamos ter aquela característica que é chamada de força. Se eu pego a força e divide pela área, eu vou ter uma outra característica que é a pressão.
se eu pego a massa e divido pelo volume, eu vou ter uma característica que é a densidade volumétrica. Então, a densidade é quem? A massa pelo volume. Então, eu vou tirar todas essas características aqui, a partir de quê? A partir das grandezas lá que nós chamamos de fundamentais, tá bom? Então, olha, as grandezas que são derivadas, como área, volume, densidade, força, aceleração, viscosidade. Então, todas essas características são chamadas de grandezas derivadas, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplozinhos, eu não quero ficar muito em detalhe aqui, porque eu quero responder alguns exercícios com vocês, tá? Algumas características aqui que eu coloquei das grandezas derivadas, por exemplo, a área é metro quadrado no sistema internacional, densidade de corrente elétrica é ampere por metro cúbico, tá bom? Velocidade é metros por segundos. No sistema internacional, velocidade angular, como o objeto está girando ali, fazendo movimento circular, é radianos por segundos. Bom, aqui, pessoal, existe uma escala que é chamada de prefixo do sistema internacional. Onde aqui eu tenho, aqui tem nenhum, é a unidade de medida. Acima eu tenho o fator multiplicado por 10, porque nós temos aqui um sistema de medida decimal, tá bom? Que é de décimo em décimo, olha, multiplica por 10 ou divide por 10. E aí aqui nós temos um nome que representa cada propriedade de medida. Algumas delas são mais comuns para algumas características físicas que nós usamos no nosso cotidiano. Por exemplo, eu quero medir quilômetro. Eu uso aqui o nome quilo, uso a letra K e a unidade de medida metro. Fica quilômetro, fica quilômetro. Nós pronunciamos quilômetro, tá bom? Eu quero usar milímetro. Eu pego esse M aqui que é do prefixo e coloco outro M que seria para formar o milímetro. Então, olha, aqui, por exemplo, distância. Quilo, hecto, deca, a unidade, decímetro, centímetros, milímetros, micrômetros e nanômetros. Esses é o mais comum para medida, né? Por exemplo, hectômetros não é comum para nosso dia a dia, nosso cotidiano, e nem decâmetros. Mas existem alguns padrões que utiliza. Por exemplo, se eu quiser ir para o lado da informática também, por exemplo, eu uso aqui megabyte, gigabyte, terabyte, pentabyte. Então, isso são características, por exemplo, de medidas de informática, né, medidas de bits, né, de questão de armazenamento, certinho? Ou de processamento também. Por exemplo, se eu quero medir, por exemplo, capacitância, eu vou usar aqui o pico, que seria picofaraday, tá bom? Então, essas são as características relacionadas aos prefixos do sistema internacional que nós utilizamos. Se você quer usar, por exemplo, metro, você coloca aqui, ó, decámetro, hectômetro, quilômetro, tá bom? Só que aí nós pronunciamos, né, já com a junção correta. Quilômetros, por exemplo. Centímetros, nós pronunciamos centímetros. Milímetro, nós pronunciamos milímetros, tá bom? Eu quero medir a unidade de volume, litros. Tudo bem, não tem problema. Decilitros, centilitros, mililitros. Mililitros é muito comum para nós, que é o que nós pronunciamos ml, tá bom? Então, isso algumas unidades é mais comum no nosso dia a dia, de acordo com o que nós usamos no nosso cotidiano, tá bom? Então, aí nós usamos essas características. Bom, muitas pessoas às vezes perguntam sobre a questão de arredondar número. Eu coloquei aqui para vocês terem uma noção básica sobre o arredondamento, mas o arredondamento ele é dado pela a norma ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá bom? Ele é dado por uma portaria NBR, tá bom? Que é a norma brasileira 5.891 de 2014. Essa foi atualizada em 2014, tá bom? Ela fala assim para nós o seguinte: algumas dessas características é um pouco comum para vocês, mas outras nem tanto, tá bom? O que é muito comum para vocês, por exemplo, é o seguinte: eu quero arredondar o número 2,3333. Eu quero parar com um dígito diferente de zero depois da vírgula. Por exemplo, no primeiro algarismo aqui, significativo depois da vírgula, tá bom? Por exemplo, o próximo número é um 3, ele é menor do que 5, então eu desprezo o restante, fica 2,3. Isso vocês já sabem. Quando o algarismo ele é maior do que 5, por exemplo, 5,6666,
o arredondamento, eu quero parar com um algarismo aqui, significativo depois da vírgula, certinho? Então vai ser 5,6. Daqui para frente eu vou jogar fora. Mas esse próximo algarismo aqui, ele é maior do que 5. Então o que, que eu faço? Eu somo mais um nesse algarismo. Uma outra coisa, eu tenho esse algarismo aqui, eu quero parar nessa casa. O próximo algarismo é exatamente igual a 5. Aí eu vou olhar se tem outro algarismo posterior diferente de 0. Se tiver pelo menos um número aqui depois, lá na última casa decimal, diferente de 0, igual eu coloquei aqui, ó, 5,05. Se fosse 5,00005, teria um algarismo diferente de 0, aí eu vou arredondar para mais, tá bom? Então, se o próximo for 5, e se tiver pelo menos um outro posterior diferente de 0, arredonda para mais. Agora, se exatamente o próximo número é 5, e não tem outro diferente de 0 aqui para frente, na regra da BNT fala o seguinte: se esse número que você quer arredondar, ele for um número ímpar, você soma. Tipo, esse 5, esse próximo aqui é 5, só tem 0. Esse aqui é ímpar, soma 1. Se o número é par, por exemplo, eu coloquei aqui o número 8, tá vendo? Olha, 655, 7, 8. Esse número é par. Então, se esse número é par, o que, que eu faço? Eu não faço nada com o número, eu apenas descarto como se esse número aqui fosse menor do que 5, tá bom? Essa característica aqui, para vocês, talvez é uma novidade no arredondamento, tá bom? Mesmo quando, por exemplo, eu dou aula lá na faculdade, aí eu falo para os meus alunos sobre essas características aqui, da norma da BNT, para alguns ela é novidade também, tá bom? Mas a norma correta tem mais detalhe, eu não vou entrar aqui em detalhe com vocês, tá bom? Tem regra, por exemplo, de grafia dos nomes que nós vamos estar utilizando, tá bom? O que eu quero falar para vocês aqui é sobre essa característica aqui, que é a notação científica que nós mais usamos no nosso cotidiano, tá bom? E de estudo físico. Agora, no início da termodinâmica, nós não vamos estar usando arredondamento. Mas quando nós estivermos estudando ali sobre gases, sobre número de mols, número de Avogadro, nós vamos estar voltando a utilizar a notação científica, como nós já aprendemos ali no primeiro ano. Tá bom? Então, a notação científica, pessoal, nada mais, nada menos, ela é uma linguagem matemática que nós usamos para representar os números nessa potência de base 10. Na verdade, isso aqui chama notação de potência de base 10. Para nós, na física, nós chamamos ela de notação científica. Para expressar um número em notação científica, por exemplo, esse número aqui, ó, 324 mil em notação científica, não importa a sua unidade de medida, se é 324 mil reais, 324 mil quilômetros, não importa. O arredondamento do número, depois coloca a unidade de medida na sequência, tá bom? Nós vamos expressar ele assim, ó. Esse número aqui, x, ele vai ser tirado desse número aqui, que é a base, certinho? Do número. E nós vamos colocar ele em potência de base 10. Vocês já aprenderam a decompor números em potência de base 10 anteriormente. Então, nós vamos usar a potência de base 10, que quando você, por exemplo, pega esse número aqui e divide por 10, você vai diminuindo as casas. Tira uma casa, duas casas, três casas. Então, se eu dividir por 1000 aqui, eu vou transformar esse número no 324. Então, o que acontece? Nós vamos andar com a vírgula. Eu vou copiar ele aqui pro Properboard aqui. Ó, 324 mil. A característica da notação científica é o seguinte: esse número x, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, ele vai ser 1,0 para frente até 9,9 aqui. Então, esse número meu, eu quero transformar em notação científica. Então, para esse número aqui ficar em notação científica, ele vai observar desse lado aqui, ó, ele tem que ser menor do que 10. Então, os números inteiros, pessoal, nós não colocamos a vírgula e o outro número que não aparece, por exemplo, o zero aqui. Quando você tem 30 reais, você não fala que tem 30,0 reais, apenas 30 reais, certinho?
Então, olha, a vírgula originalmente do 324.000 está aqui, que não existe, que nós não colocamos ela. Mas ela está aqui escondidinha. Nós vamos andar com essa vírgula aqui para a esquerda, uma casa. Se eu andar uma casa, ele transforma no 32.400. Se eu ando mais uma casa, ele vai virar 3.240. Mais uma casa transformou no 324. Mais uma casa. Se eu parar aqui, esse número vai ficar 32,4. Esse número aqui é maior do que 10. E a regra da notação científica não pode, tem que ser menor, olha. Ele não pode ser igual a 10, tem que ser menor. Ou seja, só pode ter uma casa de algarismo significativo antes da vírgula. O que é o algarismo significativo? Se for 0,1, aqui eu só tenho um algarismo significativo, certinho? Porque o zero aqui à esquerda, ele não conta do número. Se fosse assim também, a 0,01, aqui já não conta o zero. De novo, ele apareceu antes do primeiro número diferente de zero, ele não é algarismo significativo. Mas se fosse 0,0102, agora ele já entra como algarismo significativo. Aqui já teria 3 algarismos significativos. Eu tenho o número 1, o número 0 e o número 2, certinho? Então, olha, esse número não pode ficar 32. Ele tem que ficar 3,24. Então, a vírgula vem para cá, fica 3,24. E as casas que a vírgula anda, eu vou colocar aqui multiplicando a potência de 10. Andou uma casa, depois andou 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, parou aqui. A casa que tá eu não conto, certinho? Aqui é a casa 0, aqui é a casa 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 elevado a 5. Certinho? Então, só relembrando esse aspecto aqui, a notação científica é assim. Então, por isso que eu coloco, olha. Tava aqui 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro número aqui, olha. Todo dia você tem que ir na hora que ele falar agora, porque se for só... 2 milhões em notação científica. A vírgula está na última casa, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas. Ô, Carol, desliga aí. Bom, então voltando. Então, olha, aí o que acontece? Eu vou andar as casas decimais de acordo com o número que eu vou estar andando. Então, você vai ver onde que a vírgula estava, é a casa 0. Aí você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 2,0 vezes 10 elevado a 6. Quando aparece esse próximo número aqui, o 0, não necessariamente você é obrigado a colocar. Poderia ter colocado 2,0 ou apenas o número 2, certinho? Isso aqui, pessoal, são para números maiores que 0. E quando você tem números menores que menor que 1? Aqui é o números maior que 10. E quando o número é menor do que 1, o que nós temos que fazer? Bom, aí nós vamos colocar assim o seguinte, olha. A vírgula vai andar, só que para esse número ficar maior do que 1, ele tem que andar para a direita, certinho? Então, ele vai andar para a direita e aí o que você vai fazer? Você vai contar as casas decimais. Proporcionais à quantidade que desloca a vírgula, olha. Nesse caso aqui, uma casa, 2, a casa que tá não conta, é a casa 0, tá bom? Aí vem, pula pro primeiro 0, 1, pro segundo 2, pro terceiro 3, 4, 5, 6, 7. Parou aqui depois do 6. Então a vírgula deslocou para depois desse 0 até esse. Então o primeiro número aqui você não conta. Você só vai contar a partir dele, tá bom? Deixa eu mudar a tela aqui. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui. Então, olha. Aqui, por exemplo, olha. Então, quando você conta as casas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6,24 vezes 10 elevado a menos 7. Quando a vírgula desloca para a direita, é menos. Quando ela desloca para a esquerda, é mais no número, tá? Então, olha esse outro aqui, ó. A vírgula tá aqui, vai ter que vir para depois do 4. Viu o tanto que é fácil observar? Olha, tem esse tanto de zero, mas não importa. A vírgula vai ter que deslocar até depois do primeiro algarismo diferente de zero. Olha, tem aqui só o 8, então vai deslocar até depois dele. Ficou quantas casas que andou? Uma, essa casa é a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deslocou para a esquerda, menos 7. O que eu falo para você lembrar o seguinte? Que quando você aumenta o número, diminui no expoente. Aumenta o número, por exemplo, 0,0043. Quando você desloca uma casa, você está aumentando ele. Deslocou duas, está aumentando. Então, quando você aumenta aqui, menos no expoente. Aí fica mais fácil para você lembrar, para transformar em notação científica o número, tá bom? E nem sempre os números que têm potência de base 10 estão em notação científica. Por exemplo, se eu tivesse deixado esse número aqui, andasse mais uma casa e ficasse assim, ó, 62,4 vezes 10 elevado a menos 8, porque andou uma casa a mais, para cá menos 8, tá? Esse número está em potência de base 10, mas ele não está em notação científica. Para ver se está em notação científica, você tem que olhar esse número aqui, ó. Se esse número aqui é menor do que 10, está em notação científica, ou se esse número aqui, olha, é maior do que 1. Maior ou igual a 1, tá bom? Oi? Chegamos ao final, pessoal, tá bom? Eu vou colocar uma atividade para vocês lá essa semana sobre isso aqui, para vocês responder, tá bom? Essa atividade ela será avaliativa. Aí vocês respondem lá e qualquer dúvida me procure que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Eu vou colocar um questionáriozinho lá com algumas questões para vocês responder, tá bom? Não esquecendo que eu já coloquei também uma lista para vocês estarem estudando. Qualquer dúvida, pessoal, com relação, por exemplo, à lista que eu postei para vocês, manda mensagem para mim. Ah, professor, eu não consegui resolver a questão número 5 da lista. Aí o que eu faço? Eu faço um videozinho e posto lá para vocês no corpo da nossa sala, para você ter acesso e outros colegas seus também com relação àquela questão, tá bom?